Bom dia para de volta, 7h08 e a gente já está de volta com Abner Luiz falando de esporte. Pois é, vou falar da Série B do Campeonato Brasileiro porque o segundo turno já começou, pelo menos para o Curitiba e para o Vila Nova. Ontem o Coxa ganhou 2-1 o Vila e deu mais 3 pontinhos aí no Z4, né? Ou melhor, no G4, no grupo de quem está querendo subir. E com isso, o Coritiba, né, assumiu a primeira colocação, tem um jogo a mais, claro, do que o Goiás, o restante da galera aí com 19 jogos. Então temos Coritiba, Goiás, Novo Horizontino, Chapecoense e o Remo com 30 pontos ali. Ou seja, o Coxa já colocou 8 pontos na frente do primeiro fora da zona de classificação, que é exatamente o Clube do Remo. O Clube do Remo que joga hoje, né? O Remo pega em casa hoje a Ferroviária, que está na 18ª colocação. Né, tem 20 pontos, o Remo tem 30, 10 pontos a mais. Então, coladinho no Remo, nós temos o Criciúma com 29 pontos, que faz uma campanha de recuperação maravilhosa, lembrando sempre que hoje começa para o Remo o segundo turno, né, dessa Série B, aí vem Cuiabá, Avaí, Vila Nova, CRB lá na 10ª colocação, o Atlético Paranaense é o 11º com 25 pontos, o Paysandu tem 20 pontos e eles vão se enfrentar no domingo. O Atlético Paranaense, que ontem jogou a partida de ida pela Copa do Brasil e perdeu para o São Paulo, em São Paulo, pelo placar de 2-1, poupou alguns jogadores, porque o Odair, ex-jogador do Remo, que é o técnico do Atlético Paranaense hoje, ele está de olho nessa recuperação e buscando esse acesso para a Série A, então ele deu essa priorizada para aguardar aí uma galera para domingo entrar em campo e enfrentar o Paysandu. Vamos falar agora sobre o jogo já é hoje. Bola rola às 7h no Mangueirão. O Remo jogou na terça contra o Goiás e hoje já vai para dentro de campo. Não deu tempo de fazer muita coisa, a não ser descansar para entrar em campo hoje contra a Ferroviária do Mangueirão pela 20ª rodada da Série B. Confira. Com pouco tempo para se preparar, o Remo voltou aos trabalhos na véspera do jogo contra a Ferroviária. Foi a única atividade azulina antes da partida, que contou com todos os atletas. Na quarta, apenas os que não jogaram contra o Goiás foram para campo. Já nesta quinta, novidades puderam ser vistas. Usando uma máscara protetora, William Klaus voltou a treinar com o resto do grupo e pode ser relacionado. O zagueiro havia fraturado o nariz no jogo contra a Chapecoense. Por outro lado, o Remo tem um desfalque certo para a partida. O meia Regis foi expulso no banco de reservas na última rodada e fica de fora. Após sofrer um empate na última rodada, aos 45 do segundo tempo, o Remo vai tentar retomar o caminho das vitórias contra o time de São Paulo. A conquista dos 3 pontos em casa pode recolocar o Remo no G4 do Campeonato Brasileiro. Remo e Ferroviária se enfrentam pela segunda vez na história. O primeiro jogo foi justamente na abertura da Série B desta temporada. A partida terminou empatada em 1-1, com os remistas deixando a vitória escapar no final. E este é um roteiro que o torcedor tem fresco na cabeça. Até porque nesta semana em Goiânia aconteceu a mesma coisa. A gente vê a evolução da equipe, isso é nítido, essa confiança não pode ser tirada da gente, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem que matar o jogo, tem que conquistar esses 3 pontos, não pode deixar escapar o empate, principalmente assim no finalzinho, mas é isso, é trabalhar agora, manter a confiança e buscar os 3 pontos na nossa casa. O reencontro marca o começo do retorno do Campeonato Brasileiro da Série B. Os jogadores terão a oportunidade para se redimir. Estou curioso, acredito que o torcedor também, para ver que rendimento o Remo terá hoje contra a Ferroviária. Por que eu digo isso? Porque um time que jogou na terça-feira, né, correu o que correu. Teve muitas chances. Viajou na madrugada, chegou quase no final da manhã em Belém, apesar do jogo ser em Goiânia, mas a gente sabe como é a malha, né? Sim. Sai de Goiânia ou vai para São Paulo, espera para caramba, ou propriamente em Brasília. E ontem somente que o Remo fez essa movimentação aí, muito mais para aliviar um pouco aí a musculatura do que na realidade para qualquer uma outra situação, até para combinar para o jogo de hoje à noite. Expectativa de chuva também, né? Temos isso na previsão do tempo. Uma Ferroviária que vem tentando se recuperar na competição. O Remo deve usar a mesma equipe que entrou jogando
lá contra o Goiás, e se nós formos comparar com o primeiro turno, então o Remo perdeu 2 pontos para essa equipe, né? Mesmo jogando fora de casa. Precisa, logicamente, recuperar, ganhar esses 3 pontos. A gente sabe que o jogo já passou, não vai mais voltar, o do Goiás, mas a gente estava olhando agora há pouco a tabela, o Remo teria ali 32 pontos, vencendo em casa, né, que a gente chama de obrigação, iria a 35, ficaria 3 pontos do líder. Claro que os outros também vão jogar, da própria zona de classificação ali, mas nesse segundo turno não vai dar para repetir esses resultados do primeiro turno que afastaram o Remo de estar estabelecido nessa primeira fase, nessa primeira faixa, né, de classificação para quem pretende subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. Expectativa, de repente, se os novos contratados, todos eles serão usados na partida de hoje à noite. O Regis, como foi bem colocado pelo João na matéria, foi expulso no banco de reservas, não vai poder ajudar o Clube do Remo. E o Reinaldo, né, que retornou no jogo contra o Goiás, entrou no finalzinho, acabou falhando na marcação do gol. Se ele retorna à zaga titular do Clube do Remo, já que ele saiu por lesão e é um dos capitães da equipe do Leão. Expectativa de um bom jogo hoje à noite. Boa sorte ao Leão Azul. Boa sorte. A gente sabe que a torcida vai se fazer presente, dar essa força. Vamos ver se os jogadores vão responder bem também a todo esse Essa aí apoio. eu sei que sempre ela vai bem, sempre ela está em bom número. Com né? certeza, Tanto tá é sempre que a presente. torcida em presença em estádio a maior do Campeonato Brasileiro da Série B. É a 21ª colocação, né? Não, no caso, na Série B no geral, a que mais se faz ela presente. é uma das maiores, sim. Se faz presente nos estádios e precisa desse retorno dentro de campo com uma vitória hoje. E sempre, né? Sim. Olha, o Paysandu, gente, enfrenta o Atlético Paranaense domingo. O Ronaldo Henrique falou sobre a preparação para esse jogo que faz parte da segunda fase da Série B. Confira. Sabemos que vai ser um jogo muito complicado, né? Um jogo difícil, onde, como você falou aí, né? Dentro da casa deles é uma equipe muito forte, se tratar de um campo muito diferente, mais rápido. Mas eu creio que a nossa equipe vem se preparando muito bem para a gente estar disposto, né? E preparado para conseguir esse resultado positivo no próximo jogo. O segundo turno é um campeonato completamente diferente, né? Onde as equipes já estão mais arrumadas, estão com suas contratações feitas, né? Para que possa encorpar mais o grupo. E a gente sabe que o segundo turno acaba sendo mais difícil do que o primeiro ainda. Mas a gente também vem se preparando, como todos, né? E a gente vai para conseguir um grande resultado, como a gente sempre tem entrado aí nos jogos anteriores. Olha, 2 situações comentadas pelo jogador bicolor. A primeira, realmente, desse gramado sintético lá contra o Atlético Paranaense. Realmente a bola fica muito mais viva, né? É necessário aí uma adaptação para se realizar esse jogo. Acredito que dos jogadores que atuam no Paysandu, alguns já devam ter vivido essa experiência. O Atlético Paranaense, que vem buscando, vai apostar tudo nesse segundo turno para fazer essa recuperação, fez contratação. Uma outra situação colocada pelo volante bicolor é o seguinte, a respeito de que as equipes estão se reforçando para esse segundo turno e fazendo investimento para ter um time mais encorpado, um grupo maior para aguentar esse segundo turno. Não é o caso do Paysandu, mas, ao mesmo tempo, o Paysandu é uma das poucas equipes que, na janela passada, fez uma contratação de 10 jogadores. Nenhum clube na Série B, nenhum time na Série B fez aproveitou aquela janela para transformar praticamente a sua equipe. Junto a isso, o Paysandu também, naquela oportunidade, mudou o seu treinador, que até aqui, há 8 rodadas, não sabe o que é uma derrota, né? E já chegou a pisar fora da zona do rebaixamento, trouxe uma pontuação para ter essa condição a qualquer momento. E para esse segundo turno, a gente vai necessário falar do transfer ban, que é a dívida que o Paysandu tem que pagar, porque a FIFA o puniu, ele não pode fazer nenhum tipo de investimento nesse sentido enquanto não pagar essa dívida. Mas, ao mesmo tempo, a gente não vê o Paysandu mostrar intenção ou, de repente, acusar a necessidade de fazer contratação ou contratações. Ao mesmo tempo
que a gente torce para que todos os jogadores tenham saúde necessária para que não desfalque o Paysandu, porque a gente sabe que ali é no limite. O Paysandu tem jogadores hoje no time titular, por exemplo, que recém chegaram e que estão dando uma resposta maravilhosa, que não pode pegar um resfriado, porque não tem jogador do mesmo nível e da mesma qualidade. Estou falando do seu camisa 9, o Diogo, estou falando do Garcês, que hoje é uma referência nesse time, então é necessário aí observar essa situação. Mas cada um sabe das suas dores, sabores e dissabores, né? E a diretoria do Paysandu e a comissão técnica deve estar atenta para isso. Seria uma dívida em torno de R$500 mil, né, e que a diretoria do Paysandu fala que já pagou a metade, ela era próxima a 1 milhão, já pagou a metade, e quem sabe a qualquer momento não pode quitar esse débito para ficar livre no mercado, para poder fazer essa contratação. A janela, nesse momento, ela vai até setembro, é uma janela maior, né, de período que você pode contratar, depois encerra e aí você vai com o que tem até o final dessa competição. Vamos ver se o Paysandu, nesse mês de agosto, que começou hoje, ele consegue essa grana, faz esse pagamento e fica de olho no mercado aí, qualquer momento, né, aparecendo coisa boa, né, pode fazer essa contratação e reforçar mais o time ainda. Boa sorte a Remo e Paysandu nessa primeira rodada do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Série D? Pois é, está rolando. Porque o Águia se despediu, inclusive agradeceu ao seu técnico no site o trabalho realizado e acabou dissolvendo aí a sua comissão técnica. Só retorna agora o Águia para o Parazão do ano que vem. Parazão esse que vai ter 3 equipes de Santarém na competição, né? Aproveitando para informar aí. Vamos ter o Amazônia, o São Raimundo e o São Francisco, né? Essas 3 equipes. A expectativa é de que em janeiro do ano que vem o estádio lá em Santarém seja entregue pelo Estado. O São Francisco que veio para Belém treinar no passado, início do ano, na verdade. Exatamente. O São Francisco ele não caiu, ele ficou na primeira divisão do ano passado. E essas equipes, e ela, no caso, como uma equipe de Santarém, ficou radicada aqui em Belém, procurou um município no interior do estado próximo aqui para poder participar do campeonato. Agora, pelo andar da carruagem, né, pelo que eu ouvi falar, essas 3 equipes devem jogar dentro de casa também, lá em Santarém, perto do seu torcedor, um estádio aí para 20 mil, um pouco mais de 20 mil pessoas, e o que merece, com certeza, o município lá. Bem, falando de Série D, eu comecei a falar de Série D e já passei para o Parazão no ano que vem, mas, enfim, a Tuna Luso Brasileira é a nossa representante nessa segunda fase, no primeiro mata-mata da Série D. Ela começa essa campanha amanhã contra o MAC, que é o Maranhão. Eles jogam amanhã no estádio Castelão, lá em São Luís. E o jogo de volta será no dia 10, no estádio do Souza. Ou seja, aquelas inúmeras equipes que participaram da primeira fase, agora a gente vai ter 3 mata-matas para chegar à Série C do Campeonato Brasileiro. O primeiro desafio da Tuna, então, começa amanhã com o MAC, e aí tem o jogo da volta no dia 10, no Souza, um local onde a Tuna esse ano não perdeu para ninguém, nem no Campeonato Paraense, muito menos na Série D. Chegou a perder no Mangueirão, lógico, perdendo em Belém, no Parazão e tudo mais, mas no Souza não perdeu. Boa sorte a Tuna, não fez nenhum grande investimento para esse segundo momento da Série D, outras equipes fizeram esse investimento. Foi uma competição que já passou aquela primeira fase, a partir de agora é tiro curto, ou seja, um jogo lá, um jogo aqui, um lá, que a Tuna já passa para essa segunda fase, vai faltar pouco aí. Boa sorte para a Tuna, vamos seguir acompanhando e atualizando vocês. E com isso a gente fecha o esporte. Obrigado, um bom final de semana a todos e vamos hoje para o Mangueirão torcer para o Leão e domingo ficar na TV de olho aqui no Paysandu jogando lá em Curitiba, dizendo o seguinte: Curitiba não assusta o Paysandu por 2 motivos, a cidade e muito menos o futebol. Porque o Paysandu foi lá, pegou o Coxa, enfiou 5, que é o líder hoje da Série B, e não tenho dúvida que o torcedor bicolor vai invadir o estádio lá. R$150 botaram o preço do ingresso para a torcida do Paysandu. Vai invadir o estádio lá, porque as torcidas de Remo e Paysandu, os paraenses, estão muito presentes, principalmente os radicados no interior de São Paulo e ali em Santa Catarina, pega o carro, pega o ônibus, pega a bike,
pega a moto e vai rumo a Remo e Paysandu, e os dois têm feito história na Série B no que diz respeito à presença de público no estádio do adversário. Valeu, Abner. Tchau, Alemã. Até segunda.